Você gostaria de receber altos dividendos mensais da ordem de 10% ao ano e ainda ter um potencial de multiplicação gigantesco, só que blindado das quedas da Bolsa de Valores? Sim, isso é possível, mas eu preciso de aproximadamente 1 hora do seu tempo para conseguir explicar isso passo a passo para você. Qual investimento você tem que fazer, no que você tem que focar, qual peculiaridade depende da fase de vida que você está. Se você quer dedicar esse tempo para conseguir ter uma grande renda passiva, um grande potencial de multiplicação de patrimônio e uma blindagem contra as possíveis futuras quedas na Bolsa de Valores, esse vídeo é para você. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso quadro Você Sempre em Alta, onde eu mostro estratégias práticas para que você consiga lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, aproveitando essa grande oportunidade que a gente tem na Bolsa de Valores hoje. Só antes de a gente entrar no tema da nossa live de hoje, tenho 2 pedidos rápidos para você. O primeiro é você mandar aqui embaixo nos comentários o que você mais gosta de ver acontecendo. Renda passiva pingando todo mês, fruto dos seus investimentos, uma renda passiva crescente. Qual é o seu maior foco? O que você mais gosta? Qual a ideia que mais soa interessante para você se você ainda não investe? Renda passiva crescente ou uma multiplicação de patrimônio com o passar do tempo. Não quer dizer que você tem que escolher entre uma ou outra, mas entre essas duas coisas, o que você prefere? Manda para mim nos comentários. Renda passiva ou multiplicação do patrimônio, tá bom? Além disso, tem um pedido importante para você que já acompanha meus vídeos, que já acompanha meus conteúdos, que sabe que a gente vai se aprofundar, que eu não vou ficar aqui contando historinha, papapá. Não, eu vou te ensinar de verdade. O que você faz? Toca aqui embaixo em gostei para mim, por gentileza, porque assim, principalmente logo no início do vídeo, o que acontece? A rede social vê, caraca, o pessoal já está gostando do vídeo e compartilha esse vídeo com mais pessoas, você valoriza o nosso trabalho, motiva a mim e a minha equipe, faz com que o nosso trabalho chegue para mais gente e a gente realmente consiga ajudar mais pessoas, tá? É um ato tão simples para você, mas muito valoroso para nós, então toca aqui em gostei, por favor, e vamos para o tema da nossa live de hoje. Estamos vivendo, isso é importante que você entenda, esse tempo que a gente está vivendo, extremamente fértil, não é um tempo que vai durar para sempre. A gente está vivendo uma época de ouro na Bolsa de Valores para quem gosta de renda passiva. Para quem gosta de renda passiva. Independente se o foco principal é multiplicação de patrimônio ou se o foco principal é renda passiva. Para quem gosta, pode focar em multiplicação de patrimônio e também receber renda passiva, né? É um efeito colateral natural, inclusive para quem multiplica o patrimônio. Mas é uma época de ouro para quem gosta de renda passiva, para quem gosta de receber dividendos previsíveis mensais, tá? Por que eu falo que é uma época de ouro? Eu vou te comprovar aqui, tá? Quando a gente olha o cenário, eu vou trazer sempre o cenário internacional e o cenário brasileiro. Por quê? Para que você não tenha apenas uma visão do Brasil, porque você tem uma visão geral dos investimentos. Mas o que a gente consegue ver aqui claramente, olha só. Aqui eu consigo ver o histórico do dividend yield do índice americano de ações do S&P 500. Certo? E basicamente o que a gente consegue perceber claramente? Ó, nos Estados Unidos a gente tem algo chamado tributação dos dividendos em 30%. Aqui no Brasil a gente tem os dividendos que são parte dos lucros das empresas ou parte dos lucros dos fundos imobiliários que são distribuídos para os seus acionistas ou para os seus cotistas. Lá nos Estados Unidos a gente tem 30% de imposto, aqui no Brasil a gente tem isenção de imposto de renda até esse momento, tá? Em relação aos dividendos. Como tem um imposto muito alto lá nos Estados Unidos, o que acontece? As empresas elas não distribuem muito dividendo naturalmente, porque eles utilizam outras formas, outros mecanismos que eles não têm que pagar 30% de imposto para eles conseguirem remunerar melhor o acionista, para eles conseguirem dar vantagens para o acionista, tá? E aí você acaba que tem aqui na média, tá? um dividend yield na faixa de 2%. E se a gente for pensar aqui, ó, depois de 2020, esse dividend yield até caiu, né? Então o histórico de dividendo é muito menor, né? Muito pequeno. Na faixa de no máximo 2%, sendo que se a gente pegar os dados, né, dos últimos anos, a gente tem aqui na faixa de 1,57%. Tá? Quando a gente olha para o histórico brasileiro, a gente tem uma outra visão, a gente tem um outro cenário. Olha só, deixa eu mostrar aqui para você esse estudo exclusivo, tá? Do site acionista, pegando dados da Economática, que é uma base de dados muito bem conceituada no mundo, tá? Muito confiável. O que a gente consegue ver aqui historicamente? A gente vê historicamente, olha que doido, de 2013 para frente, a gente vê aqui, ó, que o que você está vendo? Deixa eu só interpretar o gráfico para você. Nas linhas contínuas, você está vendo que qual é o dividend yield daquele momento. O que é o dividend yield? É o quanto as empresas ou os fundos imobiliários estão pagando
naquele momento de dividendo em relação ao valor que você investe. Digamos que você foi lá e investiu R$100 e você recebeu durante um ano R$10 de dividendos. Qual que é o seu dividend yield? É 10 dividido por 100, ou seja, 10%. Tá? E a gente vê aqui, então é sempre o dividendo distribuído nos últimos 12 meses em relação ao preço atual da ação, do ativo ou do fundo imobiliário. Tá? E o que a gente consegue ver? Isso aqui é dados até novembro de 2022, tá? Não consigo encontrar um estudo mais recente do que esse, embora o cenário não esteja muito diferente do que está aqui. A gente vê aqui ó, que o índice Bovespa, que é o índice que calcula a rentabilidade média das ações do Brasil, ou seja, aqui a gente está falando das ações, as maiores empresas que a gente consegue encontrar na Bolsa. O que a gente vê? Que o histórico de dividend yield, a gente vê oscilando na faixa de 3%, vai para 5%, volta para 3%, vai para 5%, de forma que a média é justamente o que você vê na linha pontilhada. Então, a média nesses últimos 10 anos ficou na faixa de 4,2%, 4,3%, aqui, ó, 4,37%, tá? De dividendos. E olha o que aconteceu de 2021 para frente. A gente viu esse dividend yield disparar. Eu já vou explicar o porquê, mas primeiro eu quero te mostrar a oportunidade que está na sua frente. E sim, é uma oportunidade, embora tenha alguns ajustes que a gente tem que fazer. Tá? Quando a gente pega o IDIV, o que é o IDIV? É um índice tipo o índice Bovespa. Só que esse IDIV, ele calcula a rentabilidade média, certo? E aqui no caso o dividend yield, né? A quantidade de dividendos que o índice distribui, só que esse índice aqui ele não pega as maiores empresas que tem na Bolsa de Valores no Brasil. Ele pega as empresas que distribuem recorrentemente dividendos, ele tem alguns critérios de aceitação, tem que ter distribuído dividendo nos últimos... tem uma periodicidade específica, ele tem que ter uma constância, não basta você pagar um ano, não pagar no outro, você não vai entrar no índice. Então ele tem certos pesos, não quero entrar muito tecnicamente aqui nos critérios de aceitação e tudo mais, não é esse momento, mas a gente vê que quando são empresas focadas em dividendos, a gente tem um dividend yield mais alto, então a gente tem os dividendos oscilando na faixa de no mínimo 5%, certo? Aqui a gente teve um momento aqui em 2020 e 2021 que foi para baixo um pouco de 5%, mas de 5% oscilando até 10%. Então a gente tem uma média aqui um pouco superior a 7% de dividendo. 7% de dividendo, tá? E olha o que aconteceu nos últimos anos. Isso aqui foi para 13,76, tá? Enquanto a média do índice Bovespa, que está na casa de 4,37, foi para 11,52. Na linha vermelha, a gente tem o IFIX, o Índice de Fundos Imobiliários, que basicamente a gente para um pouco de falar de ações, falamos sobre IBOV, falamos sobre IDIV, agora a gente fala de fundos imobiliários, tá? A gente vê os fundos imobiliários, eles têm uma média, isso aqui é importante você anotar, a primeira anotação que você tem que fazer, fundos imobiliários, em geral, eles pagam mais dividendos do que ações, ponto. E de forma mais previsível, você veja que as oscilações, elas são menores que as oscilações que você vê, por exemplo, no IDIV, né? No IBOV acaba sempre sendo baixo, só que aí não é critério de comparação, né? Poxa, eu quero previsibilidade para ter a metade, não faz muito sentido, então tem que dosar as coisas. Mas o que acontece? A gente vê que a média está na faixa de quase 8% aqui dos fundos imobiliários e a gente viu que os fundos imobiliários chegando na casa de 11,78%, tá? Então, para quem gosta de renda passiva, você vê que a gente está numa janela de oportunidade muito grande. Ah, Vinícius, você está olhando o dividend yield, que é o dividendo distribuído no passado, não no futuro. Sim, estou olhando o dividendo distribuído no passado, entretanto, os dividendos projetados para o futuro também estão extremamente elevados, como o que estava aqui no final de 2022, tá? Eu só queria, no primeiro momento, numa primeira instância, te mostrar essa grande oportunidade, essa diferença que a gente vê. O que acontece? Por quê? A pergunta que surge é, não existe almoço grátis, Vinícius. Poxa, se está com um dividendo tão alto, alguma coisa tem de ruim. Por quê? A alegria de pobre durar pouco, você pode pensar assim. O que acontece? Existe sim uma distorção, certo? No volume de dividendos por causa da Petrobras, que a gente viu distribuir muito dividendo aí nos últimos anos, tá? Com certeza, isso já foi dito várias vezes pelo novo governo e tudo mais, a Petrobras não vai distribuir tanto dividendo. Então, isso vai cair um pouco, então existe sim uma distorção, mas é inegável que o dividend yield de várias empresas está muito mais alto do que em anos anteriores. E eu estou falando sobre o dividend yield recorrente, ou seja, um volume de dividendos distribuído de forma recorrente. Não é pegadinha, não é uma empresa que está distribuindo uma grande parte de lucros acumulados que ela tinha e agora ela só vai distribuir, zerou esses lucros acumulados que ela não distribuiu no passado, vai distribuir agora e depois vai cair o dividendo. Não estou falando disso, estou falando sobre dividend yield
recorrente. O porquê que está tão alto? De várias empresas, eu vou te mostrar até alguns exemplos aqui, tá? Os preços das ações caíram demais nos últimos anos. E os lucros de várias empresas se mantiveram e de outras até aumentaram, como é o caso, por exemplo, do Banco do Brasil. Então você tem os preços das ações caindo e os lucros das empresas, de algumas empresas, não todas, se mantendo ou aumentando. O que acontece? Vamos pensar, vamos fazer um exemplo rápido aqui, tá? Você tem o caso, por exemplo, vamos pegar o caso prático do Banco do Brasil? Olha só, deixa eu jogar na tela. Olha, o que a gente vê acontecendo aqui com o preço da ação do Banco do Brasil? Ó, a gente vê que o preço da ação do Banco do Brasil chegou lá no início de 2020 a faixa de R$40, certo? Depois o preço despencou. E agora a gente está mais ou menos com o mesmo preço que estava lá antes da semana do álcool gel, tá? E aí o que aconteceu? Isso é o preço, tá? Aqui, ó, cansei de falar em 2021, oportunidade. Não, os bancos morreram, agora o negócio é banco digital, tá bom. O que aconteceu com o lucro do Banco do Brasil? Vamos dar uma olhada aqui? Ó, vamos pegar o lucro do Banco do Brasil no mesmo período de tempo, os últimos 5 anos. A gente viu o lucro do Banco do Brasil aumentando absurdamente. E existe um outro indicador de dividendo que se chama payout, que é o quê? O que significa o payout? É quanto por cento do lucro a empresa distribui para acionista. Então imagina, lá em 2018, o lucro do Banco do Brasil foi 13 bilhões, quase 14. E o Banco do Brasil distribuiu 37% desses 13 bilhões. Vamos ver quanto é que dá? Deixa eu pegar aqui. Fazendo uma conta rápida. 13 bilhões e 800 vezes 0,37. Então, mais ou menos distribuiu 5 bilhões de dividendos, um pouco mais, tá? Mais ou menos 5 bilhões de dividendos, tá? Eu posso... Estou batendo cabeça. Tá aqui, ó. 5 bilhões e 161 milhões. Só que, olha que louco. Em 2022, o Banco do Brasil distribuiu menos, uma menor parte do lucro para os seus acionistas. 34% e não 37%. Só que qual foi o volume de dividendos? 10 bilhões, o dobro do que em 2018. Então, o que aconteceu com o passar do tempo? Algumas empresas conseguiram manter ou expandir os seus lucros e distribuindo o mesmo percentual, o mesmo tanto do seu lucro para os seus acionistas, acabou que o volume de dividendo distribuído aumentou absurdamente. Ao mesmo tempo, a gente viu o preço da ação despencando e por conta disso, a gente tem um dividend yield elevado. Um mix tanto de crescimento do lucro quanto de queda no preço, o que faz com que você seja remunerado de uma forma muito mais agressiva. Você tem uma renda passiva muito mais alta se você compra essas ações nos momentos que elas estão com bom preço. Inclusive, o Banco do Brasil já voltou às máximas de 2020, mas para mim o preço está assustadoramente baixo ainda. Então, é justamente por isso que a gente vê várias ações distribuindo nessa faixa de 10% de dividendo ao ano, tá? 10% de dividendo ao ano. Vinícius, me mostra mais exemplos. E nada disso aqui é recomendação de investimento para você, tá? Eu quero que você entenda que nada disso aqui é recomendação de investimento para você. Mas o que acontece? Ó, alguns exemplos aqui para você pegar, tá? Primeiro desses exemplos, Taesa. O primeiro que eu já mostrei foi o Banco do Brasil, né? A gente vê aqui distribuindo exatamente 10% do preço nos últimos 12 meses. E um insight só em relação ao Banco do Brasil, tá? Uma ação que eu tenho há muito tempo, falo publicamente, já fiz vários vídeos de análise, desde 2021 eu faço. Eles já anunciaram que eles vão distribuir 40% do lucro para os acionistas, ao invés de 34%. Então, esses 10% aqui, a gente pode majorar tranquilamente para 12% com a ação se mantendo nesse preço. Tá? Então, é ainda maior o projetado para o futuro. Taesa, a gente vê um dividendo de 17% nos últimos 12 meses. Ou seja, 17% do preço da ação foi entregue em 12 meses para os acionistas. A Taesa vai diminuir a distribuição de dividendos. Ela distribuía cerca de 70% do lucro, em média, nos últimos 5 anos. 70% do lucro como dividendo. Ela já anunciou que vai distribuir 50% do lucro. Se ela vai distribuir 50% do lucro, o que acontece? Isso aqui vai cair para a faixa de 14%, o que continua excepcional. Pega Banrisul, está na faixa de 8,24%. Então, se a gente pegar uma média, por exemplo, dessas 3 ações que eu peguei como exemplos aqui para você, o que você consegue ver? Uma renda passiva de aproximadamente 12%. E não é somente uma renda passiva de 12%.
Você pode pensar assim, poxa, 12% eu consigo na renda fixa hoje. Exato, 12% você consegue na renda fixa, 10% você consegue na renda fixa com tranquilidade. Entretanto, na renda fixa, em 2025 o juro vai cair. O governo já está avisando, ele vai escolher um novo presidente do Banco Central, vai ter as manobras lá e o juro vai cair. Se o juro cair, a renda fixa vai desabar e as ações vão disparar. Inclusive por conta desse baixo preço que a gente vê. Banco do Brasil vale menos que o patrimônio. Banrisul vale menos que o patrimônio. Taesa está num patamar de preço bem interessante, como poucas vezes ela teve. Então, o que acontece? Existe um potencial de multiplicação de patrimônio nessas ações que distribuem altos dividendos assustador. E é por isso que, no início aqui eu falei para você, eu perguntei para você qual era o que você mais gostaria. Renda passiva mensal crescente ou multiplicação de patrimônio. Só para eu saber qual é o maior foco de vocês. Porque, na verdade, hoje, isso não vai durar para sempre, é importante eu salientar isso, hoje você tem essa oportunidade de não precisar escolher. Você tem empresas pagando uma renda passiva gigantesca e com grande potencial de multiplicação. Na minha visão, o Banco do Brasil, que está cotado a R$ 43, precisa chegar em, no mínimo, R$ 70. Mais idealmente, R$ 80. Então pode dobrar com muita tranquilidade e levando para você uma renda passiva ainda de mais de 10% ao ano. Você percebe? A mesma dinâmica, a mesma coisa está acontecendo no mercado de fundos imobiliários. Você tem uma renda passiva maior, uma renda passiva mais alta e ao mesmo tempo você tem um grande potencial de crescimento. Então, não importa muito se o seu foco é multiplicação de patrimônio ou se o seu foco é renda passiva. Você pode ter ambos, o que é muito difícil a gente ver com o passar do tempo. É muito difícil a gente ver isso em outros momentos. Isso acontece uma vez a cada década e olhe lá. Tá? Então, uma grande oportunidade que a gente tem na Bolsa hoje de buscar grandes retornos no médio e longo prazo, ao mesmo tempo que a gente tem um ótimo retorno no curto prazo, que é justamente o recebimento dessa renda passiva. E agora surge aquela pergunta. Daqui a pouco eu vou falar sobre a blindagem das quedas da Bolsa. Tá? Primeiro vamos falar sobre a renda passiva. Porque você tem que se blindar também. Existem riscos na economia que não são nada pequenos. O que acontece? A pergunta que sempre surge, o que é melhor para dividendos, para renda passiva? Ações ou fundos imobiliários? E a grande resposta, e pega e anota isso. Qual é a resposta? Depende. Por que depende? Eu vou explicar para você o porquê que depende. Depende do seu estágio de vida como investidor. O seu estágio de vida como investidora. Inclusive, algo que não existia antes e que a gente incluiu dentro do programa Investidor Sempre em Alta, que é o meu programa de acompanhamento, que tem 23 turmas, a gente vai para a 24ª turma agora, no início do próximo mês, em menos de 30 dias a gente vai abrir a turma 24 do programa Investidor Sempre em Alta. A gente incluiu um módulo específico mostrando como montar a Magar MRP, como montar a sua Magar modo renda passiva. Vocês viram como é super dividido, né? 50% de cada lado na enquete. 50% que é a multiplicação de patrimônio e 50% que é a renda passiva. Então a gente tem as duas estruturas. Para você que tem uma preferência por essa questão psicológica do dividendo pingando toda hora para você tem uma estrutura específica para você. Para você que quer só focar em multiplicação de patrimônio e não quer receber dividendos por motivos que você tiver na cabeça, você tem a Magar convencional. O que é a Magar? É a carteira de investimentos que faz qualquer pessoa lucrar nas altas e nas quedas da Bolsa. É a combinação de investimentos que faz com que você consiga ter esse tipo de resultado, lucratividade nas altas e nas quedas da Bolsa. A gente tem aqui em 5 super aulas mostrando como que você monta a sua Magar modo renda passiva, para focar 100% em renda passiva. Só que essa Magar MRP, essa Magar modo renda passiva, ela tem que ser montada e estruturada com base na sua situação de vida. Como assim? Como assim? Deixa eu explicar. Olha só, se você está na rota da liberdade financeira, ou seja, você tem que aumentar a sua renda passiva, aumentar o seu patrimônio, você ainda tem uma quantidade de patrimônio menor, você sabe que não tem como extrair a renda que você precisa para bancar os seus custos de vida, você precisa dar um maior foco para as ações. Se você já alcançou a liberdade financeira, ou seja, você já tem um patrimônio legal que a renda vinda dele faz com que você consiga pagar suas contas, os seus custos de vida, aí você tem que dar um foco maior em fundos imobiliários. Vinícius, o que sustenta essa sua afirmação? Eu vou te mostrar aqui na minha tela agora. Primeiro vou mostrar as ações. O que a gente consegue ver aqui, por exemplo, com o Banco do Brasil, que é uma empresa que tradicionalmente
paga muito dividendo de forma bastante recorrente, é uma empresa categoricamente de dividendo. O que a gente vê acontecendo? Você consegue perceber que com o passar do tempo você tem uma flutuação do volume de dividendo muito grande? Ou seja, você tem pouca previsibilidade de dividendos? Você pode ver que aqui na crise até 2016, o dividendo que na média aqui estava na faixa de 30 centavos mais ou menos por distribuição, o que a gente viu acontecendo? Caiu para 13, ou seja, caiu mais do que pela metade durante um ano específico por conta de uma crise muito grande na economia. Então imagina se você foca muito em ações e você tem ali uma renda passiva contadinha para pagar os seus custos de vida. E aí, de uma hora para outra, durante um ano, você recebe a metade de dividendo. Poxa, isso vai impactar. Você vai ter que vender os seus ativos, vender parte do seu patrimônio, talvez para conseguir pagar suas contas. E justamente num momento em que as ações estão caindo, possivelmente, tá? Vai depender do momento, da ação e tudo mais, porque é um momento de crise. Então, é muito complicado. Vamos pegar um outro caso, uma outra empresa similar, a Engie. O que acontece com a Engie? A mesma coisa. Imprevisibilidade. Pega o período da crise aqui, você vê que distribuiu muito menos da metade do que distribuiu em alguns momentos aqui. Então, é complicado. Se eu agrupar por ano, eu vou conseguir perceber isso com clareza. Olha só, o dividendo foi caindo de 2013 até 2016, depois voltou a subir. Com a Engie, a gente vai ver a mesma dinâmica, a mesma coisa. Só que o que acontece? As ações, elas têm uma peculiaridade que os fundos imobiliários não têm. Qual é essa peculiaridade que os fundos imobiliários não têm? Eu até vou abrir um fundo imobiliário aqui, para a gente fazer esse contraste, tá? Vou pegar aqui um mais antigo, vou pegar o HGLG. Deixa eu abrir aqui para vocês. Vamos pegar aqui os dividendos, vou colocar no máximo, tá? E a gente vai ver o seguinte, vamos lá. E vou agrupar por ano, só para ficar mais claro, tá? Então, o que acontece? Deixa eu vir aqui no Banco do Brasil. A gente percebe que em 2007, a distribuição de dividendos no ano inteiro foi de 50 centavos por ação. 2008, 85 centavos. 2009, 1,25. Quanto que foi em 2022? R$ 4,17. Vamos ignorar o primeiro ano aqui, tá? Vamos pegar 2008, 85 centavos. Para 4,17, multiplicou por 5 vezes o volume de dividendos em menos de 15 anos. Então, por que quem não alcançou ainda a liberdade financeira, quem não chegou no seu patrimônio meta, o patrimônio que precisa para conseguir viver do rendimento dos seus investimentos, tem que focar mais em ações, porque essas pessoas precisam crescer a sua renda passiva. Então, você precisa focar mais em ações. Não quer dizer que não vai passar por ciclos, vai ter crises que vai distribuir menos dividendo, tá tudo bem. Mas, com o passar do tempo no longo prazo, a gente vê o dividendo aumentando, o dividendo subindo, tá? Então, aqui você viu uma multiplicação, por exemplo, por 5 vezes, tá? E esse ano, o Banco do Brasil vai distribuir ainda mais. Olha que doido, só esse ano, só em 2023, nos primeiros 4 meses do ano, o Banco do Brasil já distribuiu mais dividendo do que em 2008 inteiro e quase a mesma coisa de dividendo que em 2009. Então você tem, como a empresa ela tem um potencial muito maior de expandir os seus lucros, justamente porque é uma empresa, olha só, a expansão dos lucros acontece de uma forma muito maior. E eu estou pegando uma empresa grande, uma empresa inclusive estatal, justamente para que você não tenha essa visão de que eu estou mostrando uma empresa que foge à regra. Não estou mostrando uma empresa comum de dividendos. Quando eu vou olhar um fundo imobiliário, o que acontece com o passar do tempo? Eu vejo que essa capacidade de crescimento dos dividendos é muito menor. Não tem como um fundo imobiliário, no intervalo de 5, 10, 15 anos, triplicar a quantidade de dividendos que ele me entrega. A não ser que ele faça oferta de novas cotas, eu tenho que investir mais dinheiro. Aí é uma outra história. Mas vamos ignorar o ano do IPO, do lançamento, é o primeiro ano que a gente tem aqui, e vamos colocar aqui, de 2017, pagou R$10 durante o ano inteiro, em 2022, 5 anos depois, pagou R$16. Então, cresceu 60% em 5 anos, certo? Cresceu 60% em 5 anos. 2023 pagou R$4 já, tá? Bem menos do que os R$10 lá de 2017. Aqui a gente tem um crescimento maior, inclusive médio, né? Maior do que 60% em 5 anos. Então a gente consegue ver claramente que uma empresa, como ela consegue ter uma maior capacidade de expandir os seus lucros, inclusive uma empresa muito grande, do que um fundo imobiliário, quem não atingiu o patrimônio necessário para viver da sua renda passiva precisa focar mais em ações, porque elas têm uma capacidade maior de crescimento do dividendo.
Pelo contrário, deixa eu desagrupar aqui, quem já tem um patrimônio grande o suficiente que consegue custear o seu padrão de vida com a renda passiva dos seus investimentos, essas pessoas devem focar mais em fundo imobiliário. Por quê? Porque aqui você tem mais previsibilidade. Você consegue ver claramente que a distribuição do dividendo ela é mensal, certo? Ela é mensal. Em algum momento pode cair, depois ela pode voltar. Aqui você caiu por um tempo, depois você teve um dividendaço distribuído. Então acaba que compensa, e teve em alguns outros momentos isso também. Você tem um dividendo que ele é mais previsível, mas ele não cresce tanto. Você consegue ver claramente que ele não cresce tanto, né? Então, o que acontece? Quando você não tá na sua atividade laborativa, não pensa em parar de trabalhar, quando você está formando, multiplicando patrimônio, o seu foco maior tem que estar nas ações. Quando você já está num estágio que você vai usar a renda vindo dos seus investimentos para bancar o seu custo de vida, você tem que focar mais nos fundos imobiliários. Por quê? Quando você está focando em crescimento patrimonial, o que você quer? Crescimento. Então, você quer potencial de crescimento tanto do patrimônio quanto da renda passiva. E quando você está no momento de viver do rendimento dos seus investimentos, você quer o quê? Previsibilidade. Acredita em mim, você não quer chegar em um mês e você vê que uma empresa distribuiu metade do que você precisa para bancar o seu custo de vida. Ou melhor, em um ano, né? Porque é difícil, são raríssimas empresas que distribuem dividendos todo mês. Tem mais esse ponto. No fundo imobiliário, você tem uma distribuição de dividendos mensal e nas ações, o que você tem? Uma distribuição de dividendo, que são parte dos lucros das empresas, de forma geralmente, né, semestral, anual. Algumas distribuem de forma trimestral e algumas, menos ainda, distribuem de forma mensal. Então, numa você quer crescimento, noutra você quer previsibilidade. Quanto maior o foco em previsibilidade, maior o foco em fundo imobiliário. Quanto maior o foco em crescimento, maior o foco nas ações que têm esse potencial de crescimento da renda passiva. Agora, surge a pergunta, como, Vinícius, então, que eu faço para me blindar das quedas da Bolsa de Valores? Antes mesmo de eu te explicar isso, pode surgir aquela pergunta na sua cabeça. Mas se eu estou focado na renda passiva, eu preciso ignorar o patrimônio. Porque basicamente o meu foco está na renda passiva, aqui eu quero pensar em patrimônio. Depende. Se você já está no estágio da sua liberdade financeira, você pode deixar o seu patrimônio em segundo plano. Você pode aceitar mais volatilidade no patrimônio, não tem problema nenhum, porque você está 100% focado na renda. Se você está na construção dessa renda passiva, o que acontece? Você tem que focar no patrimônio também. Por quê? Empresas mudam. Árvores não crescem até o céu. Nenhuma empresa é tão grande que não possa quebrar. Nenhuma, absolutamente nenhuma. Estamos tendo a segunda, terceira e quarta maior falência da história dos Estados Unidos agora, no sistema financeiro. Tivemos o caso da Lojas Americanas, uma grande empresa. Então, você não pode, né? É uma irresponsabilidade, eu diria até mais, tá? É uma infantilidade você acreditar que o futuro vai dar certo. Vinícius, mas eu confio em Deus, eu acredito em Deus. Eu também. Muito. Mas eu não sou infantil. A ponto de achar que... por exemplo, se você já leu a Bíblia até o final, você já sabe que você não deve acreditar que no final tudo vai dar certo, materialmente falando, né? Terrenamente falando. Então, você tem que entender que as coisas podem dar errado. E que a gente pode viver um momento de uma inflação muito alta, a gente pode viver um momento em que, poxa, vai ter queda na taxa de juros agora, é uma grande oportunidade, a priori, mas pode ser que isso gere inflação. E pode ser que para a reeleição em 2026 não se reduza, não se aumente a taxa de juros como se deveria para frear a inflação. E aí, quem sabe, se ganha a eleição de novo e a inflação dispara e você não quer subir a taxa de juros porque você quer resolver ali, aumentando o poder de compra das pessoas, uma moda à la Argentina. Então você precisa se blindar também de pioras econômicas na economia, de pioras estruturais, que nenhum investimento consegue escapar. E aí o que acontece? Você precisa se blindar das quedas da bolsa com anti-ações. E o que são as anti-ações? Talvez você já saiba, talvez não, mas o que são as anti-ações? São investimentos que se valorizam muito quando as ações caem. Daqui a alguns dias eu vou fazer uma live completa sobre as anti-ações. Eu vou dar uma abordagem inicial aqui para você. Eu vou te mostrar até como um argentino
com inflação de 100%, poderia estar ganhando rios de dinheiro nos últimos anos. Até um argentino com uma inflação acumulada de quase 800% nos últimos 5 anos, poderia estar ganhando rios de dinheiro se tivesse aplicado essa estratégia lá atrás. Então, inclusive você, eu não acredito que o Brasil vai virar uma Argentina em poucos anos, tá? Em muitos anos, até os Estados Unidos pode virar. Mas, é só fazer burrada por muito tempo. Mas, em poucos anos, eu não acredito. Se você tem esse medo, essa parte é ainda mais importante para você. Por quê? Vamos lá, vamos conhecer um pouquinho sobre as anti-ações. Existem 2 tipos principais de anti-ações, tá? Existem as moedas fortes e existem os metais preciosos. Cada tipo de anti-ação tem uma função, tem um objetivo, tá? Vou te mostrar aqui na tela o comportamento dessas anti-ações com o passar do tempo. Ó, na minha tela aqui, você está vendo a dinâmica do dólar em relação ao real, tá? Dinâmica do dólar em relação ao real, vou colocar aqui nos últimos 5 anos, tá? Aí, agora você vê a dinâmica do euro em relação ao real. Agora você vê a dinâmica do iene em relação ao real. Agora você vê a dinâmica da libra esterlina em relação ao real. Agora você vê a dinâmica do dólar canadense em relação ao real. Agora você vê a dinâmica da coroa sueca em relação ao real, a nossa moeda. Agora você vê a dinâmica do franco suíço em relação ao real. Você consegue perceber que as moedas mais fortes do mundo, elas oscilam de uma forma muito similar em relação ao real, em relação à nossa moeda do Brasil? Você consegue perceber claramente, né? Então, moedas fortes são anti-ações. E você vê que todas andam meio juntas. Mais ou menos juntas. Algumas, durante o período de tempo, oscilam um pouco mais, outras um pouco menos. Se eu for expandir esse gráfico aqui, por exemplo, aí ó, o que a gente consegue perceber é que as coisas mudam, né? O iene que estava lá embaixo, ele passa um pouco para cima. O franco suíço que estava lá em cima do dólar, ele diminui um pouco. E assim a gente vai indo. Ó, se eu expando ainda mais, eu vejo que o dólar ganha, inclusive do franco suíço. Então, a gente vê claramente as moedas indo na mesma dinâmica, indo mais ou menos na mesma direção. Onde elas tiveram mais diferença assim, de valorização foi a partir de 2020 por conta lá das questões na Europa, Rússia atacando a Ucrânia, que gerou problema energético na Europa, então tem toda essa questão. Mas o que é claro? Que as moedas fortes, elas oscilam meio juntas, ponto. Eu vou pegar aqui o dólar como uma representação das anti-ações clássicas, tá? Ah, Vinícius, eu acho que o dólar vai acabar. Primeiro, o dólar não vai acabar. Se você acha que o dólar vai acabar, não invista em dólar. Invista em outras moedas fortes. Tá tudo bem. Peguei aqui as moedas mais fortes do mundo para te mostrar. Mas o que acontece com o passar do tempo? A gente percebe claramente que, vamos pegar aqui, ó, entre 2000, ó, o dólar ele oscila livremente desde 1999. Então, só daqui para frente, antes o governo ele trabalhava com uma banda específica, ele manipulava o poder do dólar e uma medida para permitir que o país crescesse foi tomada em 99, que foi deixar o dólar flutuante, a maxi desvalorização do real. Vinícius, para de falar termo técnico, tá bom. Isso não é importante para você saber agora. Mas o que acontece? Pegando aqui o cenário para as ações, tá? O cenário para as ações. O que acontece? Entre 2000, vamos voltar aqui um pouquinho na história, entre 2000 e 2002, a gente viu as ações desabando 53%. E aí você pode pensar agora com a sua cabeça, Vinícius, mas se as ações estavam desabando 53%, os dividendos estavam muito mais altos. Não era muito melhor eu comprar ações? Era. Vinícius, o que você está falando de anti-ação então? Pelo amor de Deus. O que acontece? Vamos pegar só uma representação, senão eu vou encher de linha aqui, tá? Eu vou pegar só o dólar para representar todas as moedas fortes. Combinado? Então vamos lá. Quando as ações caíram 50%, o dólar subiu 138%. Se você estivesse investindo estrategicamente uma parte do seu dinheiro em ações e recebendo renda passiva das ações aqui e uma outra parte em moeda forte para se proteger das quedas da bolsa, você estaria lucrando quase 3 vezes mais do que a queda nas ações. E aqui, ó, vendendo uma parte desse valor que você tinha em dólar, para comprar muito mais ações, o que aconteceria? Você compraria uma quantidade muito maior de ações e aumentaria muito a quantidade de renda passiva que você receberia. É isso que você tem que pensar. Você não tem que ter só um pensamento de que tudo vai dar certo. As ações vão se valorizar, a renda passiva vai vir, vai pingar e não vão ter quedas de 50%.
Vão, gente. Isso é normal em qualquer canto do planeta. Os preços vão cair assustadoramente. E como é que você tem dinheiro para aproveitar essas oportunidades? Só com um aportezinho mensal ali que você vai fazer? Se você for fazer, o que vai acontecer? Você vai comprar poucas ações e vai garantir, no final dos tempos, uma renda passiva muito menor. Se você tem um outro investimento valorizando pra caramba nesse mesmo período de tempo, o que acontece? Você tem muito mais dinheiro para comprar ações a preços baixos e com uma alta renda passiva. E aí você ganha em potencial de multiplicação de patrimônio e em renda passiva recorrente. Tem outro tipo de ação que são os metais preciosos, que eles também se valorizam nesse período, mas vamos mostrar por partes. Deixa eu pegar um outro período, tá? A próxima queda da bolsa. Depois a gente teve uma valorização das ações. As ações subiram muito mais que a queda das anti-ações. Olha só, as ações caíram de 2008 a 2016. Caíram quanto? 45%. Talvez a gente esteja aqui, ó, gente. A gente vai ter um longo período de queda nas ações aqui. Pode ser que seja, não tem como prever o futuro. Enquanto as ações caíram 48%, foi isso aí, a gente viu, por exemplo, o dólar se valorizando 150%. Você viu todas as moedas fortes se valorizando em relação ao real. E existe uma razão de ser, existe um porquê das moedas fortes se valorizarem em relação ao real nesses períodos. É porque metade de todo o dinheiro investido em ações do Brasil é de investidores estrangeiros, não é de investidores locais. E aí tem essa dinâmica. De 2020 para frente, o que a gente viu acontecer? Exatamente a mesma coisa. Enquanto as ações caem 8%, a gente vê o dólar se valorizando 22%. Muito mais do que a queda das ações. Euro acontecendo a mesma coisa. O iene está indo mal, então o iene é uma exceção. A gente vê a libra esterlina a mesma coisa. O dólar canadense mais ou menos a mesma coisa. Você consegue ver que a maioria das moedas é a mesma coisa, tá? O Japão tem um problema muito grande. Então acaba que é uma moeda forte, mas eu não coloco meu dinheiro em iene não. Então o que você vê acontecendo? Essa anti-ação se valoriza quando as ações caem. E te dá a possibilidade de você comprar muito mais ações quando os preços das ações caem. E os preços das ações vão cair 30%, 40%, 50% em diversos outros momentos. Porque a economia é cíclica, tanto no Brasil quanto no exterior. Você pega os Estados Unidos ficou 13 anos lateralizado, entre 2000 e 2013, com as ações 13 anos lateralizadas, com queda de 50%, recupera 50%, recupera só depois que foi destravar. Então isso acontece em todas as economias por conta da economia cíclica, por conta do capitalismo ser cíclico. O dólar a R$5 em relação ao real, agora no curto prazo, é uma pechincha danada. E não tem porquê o real valer mais que qualquer uma dessas outras moedas no futuro de forma consistente. E eu vou explicar para você o porquê. Por que qualquer... essa é a explicação que veio agora. Por que qualquer moeda forte, menos o iene, eu acredito que o iene não, tá? Qualquer moeda forte desses países que são potências, o Japão não é uma potência, depois a gente pode falar sobre isso. Por que esses países, essas moedas devem se valorizar em relação ao real com o passar do tempo? E por que todo mundo tem que investir em moeda forte? Basicamente porque o que define a cotação de uma moeda? Chama termos de troca e prêmio de risco. O que é isso, termos de troca e prêmio de risco? Vamos pensar o seguinte, por quanto que você compra um Big Mac no Brasil? Tem um índice Big Mac, inclusive. Eu compro um Big Mac no Brasil por $25, por R$25, por exemplo. E quanto que eu pago num Big Mac nos Estados Unidos? Eu pago $5. Então, qual é a cotação justa do dólar? R$5. É um exemplo. Tá? Só que você tem um prêmio de risco na cotação de qualquer moeda, que é justamente o grau de incerteza e de risco que os investidores veem na moeda. Então, por exemplo, digamos que o dólar esteja a R$8 hoje, é um exemplo. E você compra um Big Mac no Brasil por R$25 e um Big Mac nos Estados Unidos por $5. Poxa, a cotação justa seria 5. Só que está 8. Por quê? Porque existe um prêmio de risco. Os investidores estão achando que a economia brasileira está muito arriscada. Então faz total sentido o dólar valer R$8. Esse é um exemplo. Ou seja, em última instância, o que define a cotação de uma moeda? Inflação. Gente, o que eu falei aqui, o que eu estou falando aqui, eu nunca falei abertamente antes. Nunca falei abertamente antes. Isso aqui você ia ter numa disciplina em MBA. Termos de troca. Termos de troca é uma comparação dos preços do mesmo produto em duas moedas diferentes, em duas localidades diferentes. O que define qual que vai ser
o preço futuro do Big Mac no Brasil? O índice da inflação no Brasil. Por quê? Aumentou o preço do aluguel, aumentou o preço da energia, aumentou o preço da água. O que vai acontecer? O McDonald's vai cobrar mais pelo Big Mac, poxa, em real no Brasil. Então a inflação do Brasil faz com que aumente o preço de todos os produtos da economia. Inclusive a inflação é isso, o aumento generalizado dos preços na economia. Lá nos Estados Unidos, o que vai acontecer? A depender de como for a inflação, como que for o aumento dos preços da energia, da água, do aluguel, etc e tal, vai se aumentar o preço do Big Mac em dólar. Então, em última instância, o que define a cotação de uma moeda? Inflação. Entre todos esses países, Brasil, Estados Unidos, França, Suíça, Inglaterra e tudo mais, Japão, Canadá, qual país tem estruturalmente a maior inflação? Brasil. Qual país que o seu governante quer elevar a meta de inflação? Brasil. Ou seja, é óbvio que no curto prazo qualquer moeda pode oscilar para cima e para baixo, é mera especulação. Mas no médio e longo prazo o que acontece? Claramente o real ele tem que se depreciar em relação às moedas internacionais. Ou seja, essas anti-ações, essas moedas fortes devem se valorizar em relação ao real. E se valorizam muito quando as ações caem por conta de dinâmicas específicas que eu vou explicar num vídeo especificamente sobre anti-ações. E tem um outro ponto importante. As coisas que você consome no dia a dia, elas são, em última instância, cotadas em real ou cotadas em dólar, em euro, em iene, em moeda forte? Em moeda forte. Porque a matéria-prima de tudo que a gente consome aqui no Brasil, tirando alimentos, tá? Alguns alimentos, não todos, é cotada em dólar no mercado internacional. Inclusive os alimentos produzidos no Brasil são cotados em dólar no mercado internacional. E se não for mais cotado em dólar, daqui 10, 20 anos, vai ser cotado em outra moeda forte. Então, moedas fortes se valorizando em relação ao real faz com que o nosso custo de vida aumente e que gere mais inflação e que gere mais desvalorização da moeda. Então, você tem a necessidade de investir em moeda forte. Você consegue perceber isso? Que você tem a necessidade de investir em moeda forte? Necessidade de investir nessa anti-ação e com o passar do tempo acaba que você fica se blindando das quedas da bolsa porque você tem um investimento que sobe muito mais que a queda das ações. Você viu ali 2, 3 vezes mais. E isso te dá inclusive uma oportunidade de comprar mais investimentos que distribuem renda passiva, que estão com um dividend yield mais alto e que estão com preço mais baixo. Então você compra uma quantidade muito maior, recebe um caminhão de dividendo a mais. Faz sentido isso para você? Vinícius, mas e se o governo atual sair em 2026? Não importa. A meta da inflação nos Estados Unidos é 2%. No Brasil é mais de 3%. Então a gente vai continuar sendo mais rápido, mais devagar. O real vai continuar se desvalorizando em relação às moedas internacionais no médio e longo prazo. No curto prazo tudo pode acontecer. Essa é uma anti-ação. Uma outra anti-ação, um outro tipo, uma outra categoria de anti-ação para você utilizar como uma proteção contra essa tal de desdolarização que estou falando por aí, que eu honestamente não acredito, e também uma anti-ação para te ajudar muito em momentos de crises internacionais. É você investir em metais preciosos. Por quê? Justamente porque são reservas de valor, que é justamente onde os grandes investidores colocam seu dinheiro quando eles não têm onde investir no mundo. As ações estão caindo no mundo inteiro, estão despencando. O que eles fazem? Eles fogem para reservas de valor e aí a gente vê o quê? Metais preciosos. São 3 as principais reservas de valor. Metais preciosos, certo? Imóveis e terrenos. Só que imóvel e terreno não é barbada para você vender. Então, você não tem liquidez nesse investimento. Agora, quando você investe em metais preciosos, você tem liquidez. E os principais metais preciosos que a gente tem são esses aqui, ó. Esses aqui, ó. A gente tem o ouro, que está na linha amarela, a gente tem a prata, que está na linha azul, e a gente tem a platina, que está na linha laranja. E quanto mais você expande o gráfico, mais você vê que o investimento que tem o melhor histórico de valorização é o ouro, tá? Não é a prata, não é a platina, é nessa ordem inclusive, top 1, top 2, top 3, tá? Inclusive a platina a gente vê no mesmo patamar de preço há muito tempo, mas tem algumas pessoas ainda que defendem o investimento em platina, eu particularmente não tenho. Então tem algumas pessoas que dizem, meu Deus, o Elon Musk vai catar ouro de meteoros, papapá.
tem uma jazida gigantesca em Uganda que ninguém consegue enfiar nada lá dentro. O cara vai trazer com o ouro semana que vem de um outro planeta. Ok, respeito a sua visão em relação a isso, tá? Você pode diversificar entre ouro e prata, por exemplo. Prata, por exemplo, que tem uso em bastante equipamento elétrico. É um excelente condutor elétrico. Então, você pode ter essa diversificação se você quiser. O que acontece? Os metais preciosos, em momentos de crise, eles reagem extremamente bem. Inclusive, existiu um outro momento da história, essa história de desdolarização, ela não é recente, tá, gente? Isso aí aconteceu lá quando o dólar perdeu o lastro no ouro, lá na década de 70. E olha quando teve essa crise lá na década de 70, onde também se achava que o dólar ia perder o patamar de moeda mundial. Olha o que aconteceu. O ouro valorizou 1.600%, 1.500%. Só para te dar um insight, tá? Nesse período de desconfiança da moeda americana. Por quê? Acaba que tem muito dinheiro sendo investido nos Estados Unidos. Se tem uma falta de confiança nos Estados Unidos, o pessoal migra para onde? Metal precioso. Por quê? Mais confiável que os Estados Unidos, só tem o investimento mais antigo do mundo, que tem aproximadamente 5 mil anos. Então você vê uma grande valorização do ouro. Logo, ter antiações de metais preciosos também é extremamente favorável, tá? E em vários outros momentos. Deixa eu pegar aqui, ó, eu vou colocar aqui as ações para você e vou pegar agora o ouro em reais, só para você ter uma noção. Entre 2000 e 2002, lembra que as ações caíram 53%? Lembra que as moedas fortes, como a representação principal aqui, o dólar, se valorizou 140%? Olha quanto se valorizou o principal metal precioso nesse mesmo período de tempo. Deixa eu ajustar isso aqui, ó. Se valorizou 158%. Se valorizou ainda mais por ser uma crise internacional, porque o dinheiro flui para o ouro naturalmente nesses períodos. Depois tivemos um longo período de alta nas ações. Depois a gente teve a crise entre 2008 e 2016, outra crise internacional. Aqui a gente teve estouro da bolha imobiliária americana, a gente teve a crise europeia, vários países, Grécia decretando moratório e tudo mais. A gente viu aqui, ó, o dólar se valorizar mais de 140% nesse período, tá? 150 aproximadamente, enquanto as ações caíam mais ou menos 50%. O que estava acontecendo com os metais preciosos? Chegaram a subir 230%. O ouro chegou a subir nesse período, tá? O que a gente vê acontecendo de 2020 para frente? Vamos pegar a atualidade. A gente vê claramente a mesma coisa acontecendo. Enquanto as ações caem mais ou menos 10%, deixa eu pegar certinho aqui, a gente vê o dólar se valorizando 23% e a gente vê o ouro se valorizando 50% por se tratar de uma crise internacional. Logo, você investir tanto em moedas fortes quanto metais preciosos te dá uma oportunidade de, justamente nos momentos de crise, você ter mais dinheiro para você conseguir comprar mais ações, mais fundos imobiliários que estão distribuindo uma renda passiva maior. Você compra mais quantidade, você garante uma renda passiva maior e você chega na sua liberdade financeira mais rápido. Mais rápido, certo? E quando que você deve ter essas antiações? Em todo e qualquer momento. Porque você não é tão espertão que sabe o que vai subir e o que vai cair. Você não é, você não tem esse dom. Então você precisa ter sempre uma exposição estratégica. E aí você pode me perguntar, Vinícius, mas quanto por cento do meu dinheiro eu tenho que investir em antiações? Aí é outra, toda boa pergunta tem a mesma resposta. Depende. Porque depende do quê? Qual o seu estágio de vida? Se você já vai viver da sua renda passiva, se você quer aumentar a sua renda passiva, qual o seu estômago, o quanto que você vai aceitar de oscilação nos seus investimentos no curto prazo, quanto por cento que você tem investido em ações, quanto por cento você tem investido em fundos imobiliários. Vai depender de quanto por cento você precisa ter de rentabilidade para você chegar no patrimônio que você precisa na data específica que você tem em mente. Eu quero me aposentar daqui a X anos. Então, preciso ter uma certa rentabilidade anual, você tem que fazer um plano. E aí, com base nesse plano, você tem que definir quanto por cento você vai investir em ações e tudo mais. Então, entende? Uma decisão depende da outra, tá? E talvez você já esteja achando isso legal. Você acha isso legal? Você acha isso bom? Me manda aí nos comentários para eu saber. Interessante você ter um alto potencial de rentabilidade no mercado de ações, um alto potencial de rentabilidade no mercado de fundos imobiliários, você ter uma renda passiva extremamente grande quando a gente compara com todos os outros períodos da história,
várias ações distribuindo em média 10% de dividendo ao ano. Você tem vários fundos imobiliários na mesma categoria. Últimas lives eu fiz falando sobre fundo imobiliário, então não dei tanto enfoque aqui hoje. E ao mesmo tempo, com a economia do jeito que está, com a economia piorando, pode ser que as coisas azedem. E você vai estar blindado, e você vai estar blindada de um cenário catastrófico na economia, porque você vai ter antiações. Deixa eu até dar um exemplo aqui para você. Para um argentino. Olha como teria sido a vida de um argentino se ele tivesse aplicado essa metodologia da forma mais simples possível. Olha só, o que eu estou mostrando aqui para você na minha tela agora, tá? Primeiro, estou te mostrando aqui a taxa de inflação na Argentina. Qual que é a inflação na Argentina de 2018 a 2023, últimos 5 anos? 750% aproximadamente, tá? 750%. Ok, aí você vê, caraca, como é que eu vou ter 750% de rentabilidade sobre o investimento? Simples. Eu não vou nem falar sobre a outra antiação, a antiação MOR, que são os metais preciosos. Eu vou falar só sobre a antiação clássica, tá? Dólar em relação ao peso argentino. O que aconteceu nos últimos 5 anos? O dólar saiu de mais ou menos 20 dólares, aqui está 23 dólares, tá? E o dólar oficial pelo governo foi para 227 dólares. Mas o dólar que realmente é utilizado na economia argentina é o dólar blue, que é o dólar paralelo, certo? Que é esse aqui, ó, tá 465 dólares, tá? Então, vamos pegar aqui, vamos abrir uma calculadora. Você vai ver a rentabilidade de quem simplesmente investiu em dólar, tá? Você vai pegar aqui, ó, 465 dividido por 23. Olha só, 20 vezes. Ou seja, o dólar valorizou 20 vezes em relação ao peso argentino. E você vê que não tem desdolarização lá. Por quê? Porque o real é muito mais fraco que o dólar. Mesmo se o dólar deixar de ser a moeda mundial, o peso ainda é mais fraco. Então, o dólar no longo prazo continua se valorizando. Você vê isso claramente. Então, esse seria um cenário no argentino que 5 anos atrás ele olhava, caraca, a gente está com peso a 20 pesos por dólar. Está muito alto, está muito caro. E ele foi lá e não investiu. E aí teve outro amigo dele, não, vou investir em dólar. Por quê? Claramente, a inflação na Argentina é estruturalmente maior que a inflação nos Estados Unidos. Mesmo nos Estados Unidos ruim, a inflação na Argentina vai ser maior. A gente tem os problemas econômicos acontecendo, então vou investir em dólar. Sabe o que aconteceu? O investimento em dólar multiplicou 20 vezes, ou seja, valorizou 2.000%, enquanto o custo de vida do argentino subiu 750%. E aí o que acontece? Qual é a diferença? O lucro dele é a diferença disso. Mais de 1.000% em 5 anos. Você consegue perceber que qualquer pessoa consegue ter resultado quando tem conhecimento e sabe como investir, independente da economia melhorando, independente da economia piorando, independente do país. Ah, Vinícius, mas existe um limite de envio de dólares para fora da Argentina, 200 dólares por mês. Pois é por isso que você tem que investir em antiações no exterior. Porque aí você já tira o seu dinheiro de lá. Mesmo que você não acredite que o Brasil pode virar uma Argentina, você tem que fazer isso por manejo de risco. Se o pior acontecer, você pode ganhar mais de 1.000% em 5 anos. Percebe isso? Gente, se você curtiu essa sacada aqui, fecha o chat, toca em gostei e abre o chat de volta, tá? Por quê? Eu quero mostrar para vocês que qualquer um pode ganhar dinheiro quando tem conhecimento. Só tem que ter conhecimento. E se você acha isso bom, essa possibilidade de você receber uma grande renda passiva, ter um potencial de multiplicação de capital muito grande, blindagem contra as quedas da bolsa, saiba que 10% ao ano como dividendo de ações e fundos imobiliários que a gente tem essa oportunidade hoje é o primeiro passo. Mas tem um outro passo. Inclusive, já vou aproveitar para anunciar para aquelas pessoas que estão pensando em entrar na próxima turma do programa, isso daqui, ó. A gente vai incluir um bônus, tá? Agora, no máximo em junho vai ser disponibilizado isso, um bônus extra sobre como dobrar os dividendos que você recebe com apenas 20 minutos por mês. Uma estratégia muito simples e altamente efetiva para você conseguir ter esse tipo de resultado. Cada vez a gente vem trazendo mais soluções para acelerar a jornada dos nossos alunos. Os alunos antigos que estão com acesso
válido vão receber esse bônus e os novos alunos das próximas turmas do programa também. Então, pode ficar melhor. Certo, gente? Se você gostou desse vídeo, eu tenho um pedido rápido para fazer para você. Toca aqui embaixo em gostei, porque assim, poxa, você valoriza o nosso trabalho e faz com que o nosso trabalho chegue para mais pessoas e a gente consegue ajudar mais gente. Além disso, se você não deixou nos comentários, deixa nos comentários aí que eu te pedi lá no início, que é você me dizer se você prefere entre as duas coisas, o que é mais importante para você entre essas duas coisas? Renda passiva crescente ou multiplicação de patrimônio? Conta para mim o que faz mais sentido para você, o que você busca mais em primeira instância, tá? Aproveite, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com seus amigos, faça todo esse processo. Te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.